Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Começando do Zero em Red Dead Online. Hoje é o episódio de número 18, continuando exatamente de onde eu parei desde o episódio anterior. Hoje eu quero completar 100% da história do online. Vou lembrá-los aqui, né, para quem já esqueceu, para quem está começando agora ou para quem tem dúvida, para fazer 100% da história do online, você vem aqui em progresso, né? Você tem a opção de visualizar aqui missões de história. Vocês percebem que ali está 72%. Esse é o máximo que você vai conseguir alcançar realizando todas as missões da história do online da Terra das Oportunidades, que seria a trama ali da Jessica Leclerc e tal, ok? Para fazer 100%, você precisa desbloquear este conjunto de missões Vim, Vi e Bebi. Como é que você faz para desbloquear? Compra o ofício de Moonshiner, ok? Comprando o ofício, você também desbloqueia este conjunto de missões Vim, Vi e Bebi para completar 100% da história do online. É o único meio de fazer 100%. Se você fez todas as missões da Terra das Oportunidades, as missões com a honra baixa, missões de honra alta, você vai completar 72%. E agora vamos atrás então dos outros 28% para fechar então 100% da história do online. Beleza? Sem muita enrolação, eu já quero começar indo então para a cabana de Moonshiner. Deixa eu só puxar o acampamento na natureza. Mas e aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Já coloca aí abaixo nos comentários alguma novidade, alguma coisa que vocês notaram de diferente no jogo, algum bug que você encontrou, alguma dica também. É sempre importante vocês compartilharem as coisas que você descobrem aí no jogo para os novos jogadores. Aqui o meu canal é uma grande comunidade de jogadores de Red Dead Online, né? Eu sempre dou espaço para vocês comentarem, colocarem a ID, a tag de vocês para vocês jogarem juntos em bando. Em bando esse jogo fica bem mais fácil e até mais interessante para alguns. No meu caso não, porque eu sempre gostei de jogar solo, então claro que eu já joguei com vários amigos na época do PS4, no Xbox, eu joguei com vários amigos, é bem legal também. Mas eu prefiro mais jogar solo também, porque eu tenho o meu ritmo de jogo, né, e tal. Então eu sempre procuro optar por jogar solo. Vamos entrar aqui na cabana de Moonshiner. Ali na mesinha da Meg a gente consegue selecionar as missões, tá? Esta é a série Começando do Zero e eu tô jogando somente nas sextas-feiras, então não tô nem jogando em off. Tudo que eu tô progredindo, vocês estão assistindo aí, tá? Mais pra frente talvez eu tenha que dar uma farmada em off, porque o ouro já tá um pouco baixo, o dinheiro também. Ainda assim, se eu fizer isso, eu vou gravar partes para vocês saberem como eu farmei, o que eu fiz para farmar, entendeu? Eu não vou deixar vocês no escuro não se preocupe. A intenção dessa série também é ajudar aqueles jogadores que têm dificuldade. Então, a primeira missão de contrabando é aquela missão que a gente faz para diminuir o preço do mosto, tá? E garrafões de família seria a terceira opção aqui no canto inferior direito que aparece, né? Garrafões de família é a primeira missão da história do Moonshiner, Vim, Vi e Bebi. Vamos selecionar ela então. Beleza? E lembrando que você também, depois que realizar a missão uma vez, você pode repeti-la quantas vezes você quiser, inclusive aumentar a dificuldade dela, tá? Galera, enquanto tá rolando a cutscene aí, tá? Quero pedir o apoio de vocês. Se vocês querem ajudar o canal, vocês já sabem como. É clicando aí embaixo em gostei, se inscrevendo, compartilhando este vídeo. Beleza? É tudo que eu peço para vocês. Esse é o apoio que eu preciso para continuar postando vídeos aqui no canal. Recentemente eu tive alguns problemas aí com o meu notebook, foi meio chato, tive que gastar para arrumar, tive que comprar peça e tal, mas beleza. Mas eu desanimei assim um pouco também, né? Porque já são tipo, desde 2018, né? Desde que o jogo lançou eu tô postando conteúdo aqui e às vezes o cara também sente falta de alguma novidade, alguma coisa. Então eu pensei bem se eu iria continuar com esse trabalho aqui no YouTube, né? Fiquei pensando nesses dias aí que eu não consegui postar vídeo. Mas eu recebi tanto comentário positivo de vocês, assim, sabe? Que isso que ajudou, de certa forma, eu querer voltar e continuar, tá? Então quero agradecê-los também pelo apoio que vocês deram aí nos comentários, né? Incentivando o canal a continuar e tal. Porque, cara, dá trabalho sim, dá um pouco de trabalho e o retorno, digamos assim, né? O retorno assim que o YouTube dá financeiramente é muito pouco, então não é nem... Se fosse dizer pra vocês que é só pelo dinheiro, não tem como, porque
Não dá, tá ligado? O dinheiro é muito pouco. Mas esses comentários, eles me ajudaram também a querer continuar, tá? Então eu agradeço muito de coração o apoio que vocês dão ao canal e a mim, tá? E por isso que eu sempre peço, né, que vocês ajudem o canal, deixando o like de vocês, isso ajuda também. Comentando nos vídeos, compartilhando, beleza? E se inscrevendo, né? Se por um acaso você ainda não é inscrito e tá assistindo meu canal há algum tempo, gostou dos vídeos, dá uma conferida aí se você não se esqueceu de se inscrever, beleza? Mas é isso, galera. Então, a vida segue, né? Então vamos continuando aqui. Chegar quietinho aqui por trás. Tentar... Olha só, tem um cara tocando violão. Isso aqui eu queria mostrar pra vocês. Será que tá dando pra vocês ouvir aí a melodia do violão dele? Deixa eu tentar chegar mais perto. Olha só. E ele parou. Parece até que ele tá sentindo, pô. Morreu fazendo o que gosta, né? Não adianta. Não tinha o que fazer, né? Aqui tinha que matar mesmo. Cara, eu tô usando antipragas aqui. Antipragas, na época do beta, era a arma mais usada no PVP, nas tretas. Porque ela era muito apelona. 99% headshot com o rifle antipragas. Porque era só você... Eita! Quase morri. Era só você mirar, jogar pra cima e pronto, e atirar, né? Tipo, ia já na cabeça. Hoje em dia ainda erra, olha só. Aí talvez alguém vai dizer, né? Alguém que joga no PC. Ah, mas trava de mira é roubado, né? Mas não esqueça que o jogo era exclusivo de console, né? Depois de um ano que ele foi lançado pro PC. Então, trava de mira é algo... Era tipo natural, tá ligado? Desse jogo aqui, normal. Nada de tão estranho assim. Bom, a gente liberta esse cara aqui só por libertar mesmo. Porque de certo modo a gente é fora da lei, então libertamos outro fora da lei. Vamos colher só umas 1000 folhas aqui, porque é bom para fazer remédio depois. Aquela velha pilhada nos corpos, embora hoje em dia eu já não tô tão interessado em ficar saqueando inimigos, a não ser os bandidos dos esconderijos de bandidos, porque aí eles dropam mapas do tesouro, e mapas do tesouro é bom demais pra gente pegar aquele ouro extra. Mas esses inimigos de missão assim, dificilmente eu fico saqueando. Então, lá no começo do jogo é interessante, né? Por causa de óleo para armas, óleo de cobras, remédio, isso aí ajuda bastante no início. Opa, tabaco indiano é bom pra fazer... É bom pra fazer óleo de cobra. Lembrando, hein, acabei de lembrar aqui. Tem um bônus rolando esse mês para todo jogador de Red Dead Online, que é... Crie qualquer item na fogueira. Pode cozinhar uma carne ou criar um tônico. Em qualquer fogueira também vale a pena... Ressaltar que não é somente na fogueira do acampamento, qualquer fogueira, então pode ser a fogueira do acampamento de um amigo seu, aquelas fogueiras aleatórias no mapa, fogueira do acampamento na natureza. Cozinhou um item na fogueira, você irá receber um ticket de 40% de desconto no poste de viagem rápida para o acampamento na natureza. Perdão, para o acampamento do jogador, tá? E vale muito a pena você ter, cara, é obrigatório, porque... Vai chegar um ponto no jogo em que... Imagina só, você tá lá no seu acampamento e você quer pegar um fast travel para alguma cidade. Aí você vai ter que se deslocar até o poste de viagem rápida mais próximo a você. Se você já tivesse comprado o poste de viagem rápida no seu acampamento, era só pegar um fast travel a partir dele. Mas o problema é que ele é caro. E aí com esse desconto de 40% fica legal para pegar ele, entendeu? E para você ganhar esse desconto de 40% no poste de viagem rápida... que você compra no acampamento, em arranjos e modelos, é só entrar no jogo neste mês de fevereiro e cozinhar um item na fogueira, só isso, tá? Durante o mês todo de fevereiro esse bônus vai ficar ativo. Claro que tem outros bônus também, se você quer conferir tudo sobre o update, né? Que saiu nessa última terça-feira, a atualização de fevereiro, junto com os bônus, os prêmios, os benefícios. Se você quer ficar por dentro de tudo, preste atenção. Clica no card que vai aparecer no lado direito da tela, mas se não aparecer... Eu vou deixar no comentário fixado juntamente com a playlist completa desta série aqui, que é a série Começando do Zero. E aí você assiste e fica por dentro
de tudo que rolou, né? Nessa última atualização para Red Dead Online. Cara, que eu me lembro, não era tanto inimigo assim. Vamos puxar aqui agora para as pistolas. Tanto de inimigo, mano. Vai ter mais um monte ali na frente também. Olha, eles tipo, surgem do nada, né? Esses cavalos aqui tá bonito, mano. Esses cavalos aqui tá bonito. Deixa eu ver se eu consigo pegar um cavalo desse aqui. Não dá. Não dá pra laçar, mas eu acho que eu consigo montar nele. Não? Ah, bem na hora que eu desmontei do cavalo ele saiu correndo. Deixa eu ver se dá pra acalmar. Cara, geralmente eles colocam aqueles cavalos painha, Morgan, Kentucky. Pula no cavalo. Dava pra ter pulado diretamente no cavalo, mas não deu. Olha, esse cavalo aqui tá bonito, hein? Deixa eu cuidar pra eles não matar esse cavalo aqui. Não consigo mirar lá. Vocês não vão matar meu cavalo? Não, hein? Vou ficar muito puto se vocês fizerem isso. Ó, esse aqui tá com o Mustang. Esse aqui é um Mustang, provavelmente. Mas esse outro cavalo aqui, cara, eu queria saber que cavalo que é, porque eu achei bem bonita essa pelagem dele. Vou tentar acalmar ele. O problema é que não para de chegar inimigo, cara. Eita lasqueira. Poxa vida, mano. Dá um sossego, cara. Aí. Deixa eu acalmar ele primeiro antes de descer, senão ele vai sair correndo. Ah, mestiço húngaro. Pera aí, mestiço. Mestiço húngaro. Gastei já todas as munições. Minhas armas. Vamos trocar aqui a build também. Trocar uma carta, aliás, só a carta cabeça coberta. Colocar olho por olho. Bom demais, agora sim. Comer aqui uma carne de cervo simples. Para dar aquele grau nas bases da personagem. E aquele tônico óleo de cobra, porque aqui vai ter uma porrada de inimigo. Venha, Bilu, que eu quero pegar uma sniper aí e uma shotgun. Bom, só. Eu vou chegar metendo bala. Não vou dar muita moleza, não. Ih, Bilu, sai da frente, mano. Tirei o chapéu do cara, mano. Vamos abrir aqui, né, pra soltar o prisioneiro. Agora o que acontece? Tem que fazer o gesto, tá? Olha só, tem que fazer aquele gesto. 7, né? É o gesto 7, ó. O gesto 7 pra ele saber, né, que eu vim pela Meg. Agora vai começar... Agora vai começar o tiroteio. Vamos lá. Eu tenho a impressão que às vezes a câmera cola muito próximo do personagem e isso atrapalha. Cara, já tá mais do que na hora da gente ter um patch, né, aqui pro jogo, velho. Poxa vida. Pra desbloquear esses 60 FPS, né, nos consoles aí da nova geração, porque... uma porrada de jogo recebeu aí patch pra nova geração, taxa de quadros
desbloqueadas e, poxa, cara. Se o jogo não recebe nem direito à atualização de conteúdo, né, vai receber patch, né? Alguém pode dizer isso, mas eu não perco as minhas esperanças, não. A Rockstar trouxe patch para GTA, só que, claro, GTA é o queridinho dela, né? Nada impede de trazer também para Red Dead. Tomara que traga. Os inimigos dão uns balaços meio venenosos. Pronto. Olha, era uma porrada. Olha aqui, que maluco. É, tipo, ele entrou de volta na carroça, mano. Na carroça de prisão. Se os malucos tivessem me matado, era só fechar o cajado aqui de novo e ia levar o bobão embora. Mas é um nó cego mesmo, né? Mas beleza. Venha, venha, homem. Sobe aí, tio. Derrubei uns 30 peão aqui só pra... Acho que foi até mais de 30 inimigos aqui que eu derrubei só pra salvar esse cara aí. Vamos lá. Saindo daqui eu já quero ir direto no estábulo, cara. Só pra tirar a cisma daquele mestiço húngaro. Realmente eu não me lembro da pelagem daquele cavalo ali pra vender no estábulo. Nossa, NPC! Por que vocês sempre fazem isso, cara? Só falta ficar puto e puxar a pistola. Às vezes eles fazem isso, né? Eles se jogam na tua frente, ficam puto e, tipo, querem disparar em tu ainda. Ó, vai me matar ainda. Eu vou até tomar um tônico aqui. Eu sabia que ele ia atirar, mano. Mas que velho louco, cara. Vou dar só um tiro no saco mesmo, só pra ele ficar ligado. Mas não vou matar ele, não. O cara que se joga na minha frente, tá ligado? Mas beleza, vamos lá. Red Dead é cheio dessas paradas, mano. É o cavalo que não desvia e dá de cara numa árvore. É os inimigos que se jogam na tua frente pra você dar-lhe com tudo mesmo. Não tem jeito. É assim mesmo, né? Já é proposital. Deu boa. Já, tipo, inicia a cutscene aqui pra encerrar, poxa vida, pra não ter que a gente ficar caminhando com o maluco ali, papeando o tempo todo até a cabana de Munchar, né? Imagina ir até Bioneer com esse maluco atrás ali conversando. Ia ser chato pra caramba, daí o jogo já corta ali, né? Já pula pra cutscene que é pra adiantar esse processo aí de ficar carregando aquele mala na lomba do cavalo. Agora ele tá contando a história, né, de como a Meg ficou daquele jeito, não sei se vocês perceberam, talvez não, mas ela é, tipo, metade queimada, né, não sei explicar, mas ela tá, resumindo, né, ela pegou fogo, tacaram fogo na Meg lá e por isso que ela ficou daquele jeito, toda queimada. E aí tem aquele magrão, né, que fugiu e tal, aquele que vocês viram ali agora, ele fugiu. Aquele magrão ali que foge, a gente vai encontrar ele mais pra frente, tá? Lá na última missão, se eu não me engano. A Meg, ela vai se vingar. É uma história, assim, um pouco de vingança. Ah, da Leclerc também, né? Tipo, meio clichê e tal. Vingança é algo, poxa, já tá muito batido esse tema, né, cara? Ainda assim, poxa, sempre é legal, né? Tanto como filme, série, jogo. Sempre que tem ali como base a trama vingança, por mais que seja clichê, é legal até. Tela preta, quando dá essas tela preta muito longa, me assusta, viu? Parece que já vem automático na cabeça que vai aparecer aquele erro, né? Alerta, você foi desconectado. Pelo erro 0000 não sei o que. I know, but we're here now, and I am gonna make it right. All of it. Mon ami!
Bom, agora estão todos reunidos, agora... Poxa, qual é a próxima? Lots changed, Lem. Tomara que dê pra fazer já missões em seguida, né? Sem ter que esperar tempo de cooldown. Sil, put him in my room for now. Tem um detalhe que as missões da história da Terra das Oportunidades você não consegue fazer sozinho. We got a lot Mas a of missão catching da up to história do. do Moonshiner você consegue, tá? Thank you. Mas esse detalhe é pra vocês. He's a dope Se você quiser completar 72% da história do online na Terra das Oportunidades, na trama da Jessica Leclerc, você tem que fazer obrigatoriamente com no mínimo um outro jogador. Já missões de Moonshiner você pode fazer solo. Isso é bem legal, bem bacana. Muita gente não consegue fazer as missões do online normal lá porque não encontra outros jogadores pra jogar, né? Beber, vamos lá então. Moonshine Impacto Tropical. É um Moonshine que eu produzi, né? Pra vender. Vamos ver se já dá pra vender aqui. O Moonshiner ou vamos agora no estábulo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Se tiver algum comprador pro meu Moonshine, eu já vendo. Moonshine Impacto Tropical. Vamos ver se tem os vendedores, os compradores, aliás. Querendo esse sabor. Tem. Tem o Booker Spence. Então vamos vender pra ele mesmo. Lembrando, né? Eu perdi o bônus ali que teve. Poxa, porque eu não consegui nem jogar, nem gravar, mas enfim. Vamos agora no jeito padrão mesmo, né? Ganhando $75 por venda no mosto, né? Na preparação do mosto fraco. Depois aumenta para o forte. E aí já ganha um pouco mais também. Aliás, bem mais, né? Dá pra ganhar até $225, $245 se for 3 estrelas, eu acho. Moonshiner é um ofício que eu acho legal, tá? Eu recomendo vocês a jogarem, se vocês tiverem aí 25 barras de ouro, porque é carinho. Entrega de Moonshine. Vamos vender o Moonshine aqui então. Até o salão de San Denis, tranquilo. Vamos só cuidar. Eu sempre estrago as minhas garrafas de Moonshine, cara, porque eu não sei vocês, eu sou aquele cara meio impaciente pra andar na rua, pra andar dirigindo, conduzindo carroça. Tenho que trocar aqui minha carta de habilidade. Porque eu tô no modo livre, tem player, posso tomar um balaço na cabeça aí. E perder a minha carroça. Então eu vou ter que ficar esperto. Não é mesmo? Já vamos tomar aqui nosso tônico. O ideal, assim, eu não sei como cada um reage no modo livre a outros jogadores. Mas eu vou aconselhá-los, vocês iniciantes, claro, os veteranos já sabem disso. Mas os iniciantes, eu vou aconselhá-los, não confie muito nos jogadores em Red Dead Online, tá? Quantas vezes, cara, o maluco chegou do meu lado, me cumprimentando, isso quantas vezes mesmo, tá ligado? Chegou do meu lado, cumprimentando, aí eu respondia ao cumprimento dele, pensava, pô, o cara é de boa, né? Ó, já tem um cara ali, parece que tá fazendo uma... Parece que tá... Ih! Eu fiquei de olho no cara. Tomara que ele não venha me atirar. Não, não me atirou. Ele tá matando os fiscal. Eu fiquei de olho nele, mano. Mas o que eu tava dizendo? Vamos voltar ao assunto. Às vezes o cara vai chegar do teu lado, cumprimentando, tá? E aí quando você menos esperar, pô, você cai morto no chão, ou o cara laça você, te joga uma bolhadeira, te joga o laço, e aí, meu amigo? E aí não tem, né? Aí você vai ter que dar o troco. Porque nem todo mundo tem aquele sangue de barata, né? Que as pessoas gostam de colocar assim, essa expressão, sangue de barata, ou seja, não aturam certas brincadeiras, atitudes de outros jogadores nos jogos, né? Pra evitar isso, como eu disse, se cuida, né? Se o cara chegar perto de você assim, toma cuidado, não fica de costas pra ele. Já aconteceu do cara chegar perto de mim com um animal, velho. Um animal 3 estrelas ali, pá, o cara chega assim, tipo, olha como eu sou gente boa, tô te dando um cariacu 3 estrelas. Aí beleza, na hora que você se abaixa com o personagem pra pegar o cariacu, o cara estourou a tua cabeça. É, galera, não é papo furado não, tem gente que é muito traiçoeira nesse jogo. Por isso anda ligado, né? Deixa ali o teu revólver, a tua pistola, a tua escopeta na
alocação rápida, o cara chegou, você notou que ele puxou a arma. Sei lá, mano. Entendeu? Já fica esperto, já mete bala no cara também, sei lá. O interessante é ficar ligado. Ganhei mais uma receita de Moonshine. Bom, ótimo. E agora vamos no estábulo, que eu quero ver. Aquele cavalo. Mestiço húngaro. Então vamos lá no estábulo. Vamos atravessar aqui o centrão de Saint-Denis. Saint-Denis é grande pra caramba. Pode não parecer, né? Ainda mais pra quem já tá acostumado a jogar esse jogo faz tempo. Mas, cara, a cidade aqui é grande. O jogo, o mapa de Red Dead Redemption 2 online é gigante. Sem falar que ele tem o mapa de Red Dead Redemption dentro dele, né? New Austin, a região de New Austin. É uma pena não ter o México. Você até pode ir para o México, mesmo aqui pelo online. Eu já fiz isso em live, já postei vídeo aqui no canal explorando o México, mas não tem nada lá, não tem civilização, não tem ninguém, tá? Galera, um detalhe, infelizmente o estábulo ainda está bugado. Então se você não quiser ficar bugado no estábulo, manda o cavalo fugir. Assim que ele desaparecer, né, espera uns segundos, ele sumir de vista. E aí você entra a pé no estábulo. Se não, vai ocorrer de você ficar travado dentro do estábulo. Inclusive, deixa eu arrumar meus cavalos aqui, especialidade. Corrida o Jiraiya. Missões da história pode ser o Bilu. Competitivo Bilu e modo livre Jiraiya, pô. Eu já tinha feito isso. Mas beleza. Agora, entrando a pé no estábulo, a princípio ele não vai bugar e você vai poder usar os serviços do estábulo normalmente. Se tentar entrar com o cavalo, 90% das vezes vai travar o jogo. Vamos aqui então, eu quero ver o mestiço húngaro. Ele é de trabalho? Não. Guerra. Ah, tá aqui, ó. É o Tobiano Piebaldi. 130 conto. Poxa vida, cara. Eu não tenho vaga aqui no meu... Nossa, 750. Porque senão eu iria comprar esse cavalo. E eu não tô afim de mandar embora nenhum dos meus cavalos. Olha, eu tenho um Mustang, eu tenho o Bretão, tenho o Jeep Cycob, puro sangue árabe branco. Tô com um dos melhores, né? Alguns dos melhores cavalos aqui no meu estábulo. É uma pena que a gente só pode ter 10, né? 10 baias. E, cara, 750 é muita grana pra uma baia, pra mim poder pegar o mestiço húngaro ali. Porque eu fiquei interessado nesse cavalo, achei bem legal a pelagem dele. Lá, eu acho que na hora que eu vi, tava chovendo, eu até tenho que ver depois. E por isso, eu tive a impressão que a pelagem era prateada, galera. Eu até fiquei com isso na cabeça. Nossa, o cavalo preto e prata. Tipo, depois vocês podem voltar lá se vocês quiserem pra ver. Mas aqui dá pra ver claramente que é o branco, né? Comum, mas é porque, certo, tava chovendo, não sei. Só pode, né? E aí ficou uma... Como é que se diz assim? Uma impressão que era prata. O cavalo era preto e prata. Mas é aqui, ó. Tobiano Piebaldi. Bonito cavalo. Bonito mesmo. Uma pena que eu não tenha... né? Vou farmar mais uma grana aí. Quem sabe eu também não vou excluir meus cavalos. Não tem nem opção de vender os cavalos, o que é bem chato. Poxa vida. Coloca a opção pra vender cavalos, Rockstar. Beleza, galera, segunda missão da história do Moonshine. O nome da missão é Onde a Fumaça a Água Ardente. Se eu não me engano, como eu comentei no início deste vídeo, são 5 missões da história do Moonshine, né? História vim, vi e bebi. Então, segunda missão aí pra vocês. Vamos ver se a gente fecha hoje, neste episódio de número 18, toda a história de Red Dead Online. 100% da história. Vá até Scarlet Meadows, vamos cortando aqui. Eu não consigo, até já comentei com vocês em algum episódio anterior, eu não consigo mais andar onde o jogo indica, tá ligado? Então eu vou cortando o caminho mesmo por meio da floresta, desbravando. O problema é você dar de cara num toco com o teu cavalo, aí fica ruim. Use olhos de águia para encontrar pistas de onde a Meg escondeu a reserva de explosivos. E o eu não tenho detector de metal. Se a gente tiver o detector de metal, né, do ofício de colecionador, dá pra usar aqui para identificar mais rápido ainda. Vou puxar a minha faca porque não quero fazer alarde.
Vamos ver se dá pra entrar pra essa porta. Não, não dá. Essa janelinha aqui, pô, poderia entrar, né? Mas não entra. Vamos dar a volta aqui. E tem um cabra lá na frente, não é melhor por aqui não. Será que ele vai me ver? Eu acho que eu vou pegar ele primeiro, na real. Com calma. Pula cercado aqui. Vamos ver se eu consigo pegar esse cabra sem ele perceber. Ah, por aqui não vai dar. Eu não sou muito bom no stealth, mas esse jogo também não ajuda quem quer jogar no stealth. Não dá pra entrar por aqui também. Tentar pegar por cima da casa. Igual em Assassin's Creed. Vamos ver se por aqui dá. Opa, cacifo. Será que tem alguma coisa nesse cacifo aqui? Vamos abrir pra ver. Tem. Um shiny. Já vou até tomar esse Moonshine pra deixar a personagem doidona mesmo. E dar aquele reforço no HP. Cara, eu tava ouvindo uns sons estranhos. Acho que por aqui é pior, mas agora já era. Ih, o cabra me viu, galera. Tudo esse tempo pra nada. Todo esse tempo pra nada. Tá, vamos ver aqui. Procure a reserva de explosivos. Já achei alguma coisa aqui. Acho que nem precisava ter matado esse espião aí, mas beleza. Inspecionei uma pista. Vamos lá. Vamos de rastro. Ai, ai, tô me confundindo tudo com os comandos aqui. Aí. Ali na frente já tem alguma coisa. Mas ainda não tem explosivo. Ou tem? Não. Mais rastros. Ai, ai, esses rastros aqui em Red Dead Online que me aborrecem às vezes. Quer ver quando é animal lendário? Eu já completei o ofício de naturalista nesta série ainda, foi bem lá no começo, depois do caçador de recompensas. Tive que caçar alguns animais lendários e era... Procure uma pista, procurava a pista, siga esse rastro, encontrava outra pista, outro rastro, e aí o cara ia. Infinitamente. Procurando pista e rastro. Eu perdi o meu rastro agora aqui. Ah, tá. Tá aqui. Vamos lá. Ó, e aí o jogo meio que te sacaneia. Ele fica te jogando de um lado pro outro. Agora é esse cacifo. Será que tem alguma coisa aqui? Não, é uma carteira de Palermo ali. Tá doido, mano. Vamos lá na outra barraquinha. Mais uma pista, depois mais um rastro. Cadê esse rastro? Não tá nem aparecendo. Agora ferrou, porque não tá nem aparecendo esse rastro, ó. Uns 500 cacifos aqui, né? E o cara não acha essa reserva de explosivos, olha. Ah, achei aqui. Uma banana de dinamite. Pronto, agora vamos lá. Há uma carroça com ingredientes de Moonshine a caminho do acampamento. Procure a carroça e use para passar pelos guardas. Tá, há uma carroça com ingredientes de Moonshine a caminho. Vamos procurar essa carroça para tentar passar despercebido pelos guardas. Tá.
Se ali na frente já é o camp, então ela pode vir por aqui. Por aqui, não? Ou pelo outro lado também, né? Ah, não. Não é ali na frente. Então, vamos adiante. Tem uns barquinhos aqui à direita. Então, a carroça vai ter que passar por aqui. Certo? Será que ela vai vir daqui? Ou daqui? Ou será que é mais pra frente ainda? Vamos atravessar essa ponte pra ver. Tá vindo lá. Boa. Apareceu a carroça no mapa, no minimapa. Vamos então atrás da carroça. Eu vou tentar me jogar. Não, vou meter bala mesmo. Pronto. Assim mesmo. Agora... Isso, joga os caras pro lado aí e vamos embora. Cuidar com as árvores aqui, senão já acabo com tudo. Acho que desse jeito aqui vai dar boa pra infiltrar no acampamento sem ser percebido pelos guardas. Tem o meu cavalo me seguindo aqui. Eu sempre chamo meu cavalo, né? Se a gente quiser trocar de arma, colocar o chapéu, o cavalo tem que estar sempre perto. Agora aqui, ó, na manha, tranquilão. Será que vai mandar eu parar? Não. É, mas alguém se coçou ali que eu ouvi o barulho da arma no coldre. Olha o tanto de inimigo. Encontre os alambiques. Encontre os alambiques. Ah, já vi um ali na esquerda. Ai, ai, ai. O cara tá me ameaçando, galera. Mas por que, galera, que vocês estão me ameaçando? Não entendi mais nada agora. Não entendi. Acho que eles viram meu cavalo aqui e se apavoraram. De boa, vamos matar todos esses caras e aí a gente destrói os alambiques tranquilão, né? Sem problemas. Olha aí, já apareceu um aqui. Dá pra colocar dinamite dentro? Aqui. Ah tá, eu achei que ela ia abrir o... Ah, tem que acender o pavio, né? Ou dá pra deixar ali e atirar na dinamite, ou dá pra arremessar a dinamite já direto. Sai, 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 mano. Nossa! Cuidado, Bilu! Eu saí muito nervoso aqui, quase que eu fiz o Bilu se matar aqui, mano. Imagina o peso na consciência depois. Tá. É, tem mais um alambique aqui na frente. Eu só vou arremessar a dinamite. Dá pra detonar com um tiro também. Com disparo. Só vou jogar assim pra ir mais rápido. O que? Vai dizer que não explodiu o alambique? Tá me zoando, né? Ah, não dá. Tem que ir lá, acender e fazer aquela animação. De boa. Coloca a dinamite. Gastei 2 dinamite à toa. Bom que quando vocês forem fazer, já fiquem ligados nisso. Deixa eu ver se pelo menos dá pra tirar na dinamite. Dá. Mas tem que ser dessa forma. Colando a dinamite ali
no alambique. Mais um alambique aqui. É o último agora. Vamos lá. Ah, tem mais 2 locais pra ir. Atire... Ah, já tinha aparecido a informação, né? Atire nos alambiques ou acenda o pavio. Agora tem mais lá. E tem um barquinho. Eu vou pegar esse barquinho aqui, então o Bilu eu vou deixar pra cá. Até porque o Bilu, ele não é muito fã de pântanos. Por causa dos jacarés. E, poxa, vai ser meio chato se eu tiver... Poxa, imagina ele me derrubar aqui no meio desse pântano. Então vamos de barquinho mesmo, de canoa. Imagina, né, fazer uma corrida de canoa com os inscritos aqui. Aí eu poderia achar aquele... Tem um rio lá que tem uma cachoeira que é muito legal, mano. Descer de canoa lá. O cara... Tem uma missão que o cara acha uma canoa e vai subindo. Aí desce numas cachoeiras lá muito legal, numas quedas d'água. Uma missão de modo livre, se eu não me engano. Tá, vamos chegar aqui então, ó. Na manha. Quietinho. Vou tentar fazer certinho isso aqui. Ah, não é possível que o doidão já me viu aqui. Ah, tá. Achei que ele já tinha me visto. Me viu mesmo. E veio pra cima. Cheguei a me assustar. O que ele... Não vi se ele tinha alguma coisa na mão. Nossa, olha o balaço que o cara me deu. Vamos com metade da vida. Beleza. Colocar dinamite. Vou dar um grau na minha vida aqui. Pelo menos com o remédio aberto. Só pra completar ela. E as bases também. Pronto. Comi aqui um abacaxi enlatado. Eu não tô saqueando, né? Como eu falei, não tô com aquela neura de ficar pilhando todo inimigo que eu mato. E esses inimigos de missões, principalmente dessa do Moonshine, geralmente não dropam nada assim de tão interessante. No modo livre até você encontra cartas de tarô, bebidas, aquelas bebidas colecionáveis, né? Que você vende pra Nazar. Aí já é mais interessante pilhar. Eita! Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nenhuma. Vamos ver o que tem aqui. Miúdos sortidos salgados. Vou pegar uns miúdos aqui. Isso aqui é pão de aveia? Não, biscoito. Peixe enlatado. Beleza, é isso. Fechou. Vamos chamar nosso alazão e retornar para a cabana de Moonshine. E aí acho que acabou, né? A segunda missão da história. Da história do Moonshine. O meu cavalinho não vai conseguir chegar até aqui. Então vamos pegar a canoa e tentar adiantar esse processo. Aqui, Bilu. Isso. Cuidado com os jacaré aí, Bilu. Vem pra cá, mano. Aí, Bilu. Grande, Bilu. O Mustang é um ótimo cavalo, viu? Eu ouvi um disparo. Eu tô ficando doido. Ó, o legal é que o cara não precisa, tipo... A missão meio que se encerra ali, né? Quando você já tá indo pra cabana. Não tem aquela necessidade de chegar lá na cabana, senão seria muito... chato, né? Poxa vida, muito maçante. Depois de toda a missão que completa, ter que voltar pra cabana a cavalo. Imagina se o cara armou a cabana lá em
Lá em Ambarino, por exemplo, minha nossa, tem que atravessar o mapa inteiro pra ir lá na região da neve. Assim já é melhor, né? Já corta ali, já pula direto pra cabana. Ficou bacana assim. Hey there. Made it in one piece. So, we good then? Excellent. That should send a clear enough message. Bom, Let's say you find agora yourself a drink. aquele... Thought I'd Ó. find you here. What Ih. the hell you think you playing at? It's all right. That was a real dumb move. Ó a treta aí, galera. Talking about. I thought I warned you. You know, all them years I never realized just how much a coward you really are. You go to Ó a hell, treta Maggie. aí. Oh, I already 3 have. contra 1. And let me tell you, you will like it. My God. Just look at these Esse revólver de vaqueiro aí, bastards, mano. Danny Lee. You think I'd give a E single os outros damn ali about com you? carabina de repetição. Who's this sap? Bartholomew Braithwaite. Yeah, I know who you are. So, your family. Great White. Quem jogou a história aí tá ligado, né? Que os Great White também tinham um negócio com Mighty heavy. contrabando de moonshine. You're finished. Stay finished. Oh, I swear next time, you'll burn for good. You know, next time you should send someone. Essa along treta ela to vai ser Don't legal. worry about that. Come on. Então vocês já entenderam, né? Quem presta atenção, quem gosta de prestar atenção no lore dos jogos aí, é isso aí que tá acontecendo, né? A Maggie vai se vingar de todos esses cabras aí. E nós vamos ajudar, né? Nós, personagens. Bom, hoje não é dia de beber, então vamos descartar. Ai, ai. Vamos descartar a bebida aqui. Meu personagem não bebe, galera. Esse cara aqui, eu não sei se ele tá... Ah, não, tá vivo. Eu ia dizer porque eu não sei... Toda a vida que eu passo aqui ele tá caído no chão. Pensei que já tava morto. Vamos deixar preparando aqui outro moonshine. Vamos ver se tem alguém que tá interessado no moonshine tropical. Eita, não fiz nenhuma missão de contrabando pra reduzir o preço do mosto. Vou pagar a trintinha aqui agora. Na próxima eu faço missão de contrabando. Pour les jeunes, peut-être. Vamos ver agora aqui se tem... Au travail. Saborização. Primeiro vamos ver os compradores. Ah, 1h30, tá de boa. Impacto tropical. Alguém quer? Tem um cara que quer. Então vamos fazer o impacto tropical. Good, yes. Now we allow Fechou. it to mature, hein? Lembrem que no último episódio, 17, eu ensinei sobre esses lances aqui, né, de comprador, de sabor. Já ensinei no vídeo anterior, tá? Quem tiver dúvida como o Shine, assiste o episódio 17. E lá eu ensinei bem certinho como é que funciona a operação de moonshine. Saborização, questão do alambique, moonshine e tal. Beleza? Lembrando que eu pago 30 no mosto, porém quando eu tiver o alambique de cobre polido, tiver ali o condensador e tal, eu vou pagar mais caro, porque aí eu vou produzir moonshine forte. Obviamente, os compradores vão pagar mais o meu moonshine, né? Vão pagar mais pelo meu moonshine. Então, é isso. E a saborização, nunca esqueçam de olhar aqui o tempo dos compradores, né? No caso aqui, 1h29 serão redefinidos. Então tá tranquilo. Meu moonshine termina em 30 minutos. Ainda depois que terminar, o comprador do impacto tropical vai estar disponível. Então não vai ter o perigo de não ter comprador pro sabor do moonshine que eu acabei de dar início aqui na produção. Beleza? Tudo isso eu ensinei no vídeo anterior, tá? Episódio número 17. Certo, esta missão de contrabando é de sabotar o negócio dos Moonshiners rivais. E geralmente vai ser assim, mas claro, tem outros tipos de missões de contrabando também, como eu expliquei no vídeo anterior, né, no episódio anterior. E tem um detalhe, se você fazer a missão aqui de sabotar o alambique dos rivais, no stealth, sem ser percebido, o benefício é maior ainda para o teu negócio, tá? Então você consegue reduzir ainda mais o preço do mosto na hora de preparar o seu moonshine. Isso aqui é bom para quem tem um moonshine forte, né? Se eu não me engano, um moonshine forte é 40 ou 50 dólares. E aí você já consegue reduzir aí para uns 20. Eu não sei se dá para reduzir para 10, mas uns 20, uns 30 talvez. Então o negócio é tentar fazer no stealth. Só que não é fácil, meu amigo, não é fácil. Pelo menos para mim não é. Acho que já tá aqui na frente, olha. É. Então tá, primeira coisa aqui é a gente ativar os olhos de águia e olha só o tanto de inimigo em volta do alambique. E sim, tem como fazer isso no stealth. Eu já consegui uma única vez. Somente uma única vez eu consegui realizar, né, envenenar o alambique dos caras e sair numa boa sem eles perceber.
Não é fácil, cara. Eu não acho fácil. Mas beleza. Por onde eu vou? Vamos tentar ir aqui, ó. Tá lá dentro, né? Ih, por aqui não vai dar. Tem um cabra bem... Ah, droga. Vamos só afastar, que eu acho que ele vai... Aí. Bom. E agora, por onde eu vou? Vamos lá pelo outro lado. Vamos tentar ir pelo outro lado. Não é nada suspeito, né? Os caras, tipo, vê alguém andando assim por fora do acampamento deles agachado. Não tem nada de suspeito nisso. Nossa, por aqui não vai dar também. Tem um cara olhando ali. Ah, não, mas eu acho que aquele ali, ele faz ronda. Então ele já vai voltar, acredito eu. Esse que tá de frente comigo, eu acho que ele faz ronda. Tomara, senão daí não tem nem como ir por aqui também. Cadê o meu binóculo? Eita, cadê meu binóculo? Que estranho. É que lá não faz ronda. Então, por onde eu vou ir aqui pra... Ah, mano, quer saber? Eu vou detonar mesmo com tudo. Não tem como fazer aqui. Olha, eles estão olhando nas 4 direções. Olha aí, ó, não tá. Teria que ficar esperando ali, mas eu não sei. Vamos detonar com os caras mesmo. Eu fico um pouco frustrado, porque tipo assim, é muito, sei lá, mano, é difícil. Tinha 4 caras, um olhando em cada direção, né? E por onde que você vai daí? Não tem como. Eu achei ainda que os caras iam fazer aquela rondinha, né? A ronda básica de sair ali. Mas não, aqueles ali não saem. Vamos comer esse salmão enlatado aqui que eu peguei lá aquela hora. Poxa. Vamos destruir, né? Acho que dá pra destruir o alambique. Mas nem vamos gastar dinamite. Vamos erguer na bala. Pronto. 5 tiros de carcano. Chamar o Mustang e sair fora. Alambique destruído. Custo de ingredientes do moço reduzido. Só que eu acho que reduziu por uns 20 dólares, 15. Eu poderia ter reduzido até 10 dólares no fraco, né? Se eu tivesse conseguido fazer sem ser percebido. Essa carroça aqui. Ah, alguém deve estar fazendo alguma missão, né? Eu tô no modo livre. É. A sessão tá cheia, 25 jogadores. Alguém tá fazendo missão aqui. Algum jogador tá fazendo missão. Por isso que tá esse cabra aqui com a carroça de apreensão. Missão de Bounty Hunter. Certo, vamos voltar lá pra Meg e ver se está disponível agora a 3ª missão da história do online, do Moonshine. Nosso fast travel aqui do acampamento na natureza, muito, muito útil. Olha só, muito rápido, mano. Sem ter que ficar atravessando o mapa a cavalo aí o tempo todo. No começo até que é legal você explorar bem o mapa com o seu cavalo. Tem muito item espalhado pelo mapa, sabe? Colecionáveis, então. Em todo lugar que você tiver vai ter alguma coisa para você pegar. Seja ingrediente, seja inimigos para matar, esconderijos para liberar, alguns cacifros com alguns pequenos tesouros, alguns dólares ali. E colecionáveis, né? Ainda não dá pra fazer missão da história nem contrabando. Aí é que tá, se tiver aquele tempo de 30 minutos, poxa, aí tem que ficar aqui 30 minutos fazendo o quê, mano? Ai, 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 isso aqui, poxa. Bom. Eu mesmo, assim, ó, vou ter que ser sincero. Eu não gosto desse negócio de tempo de cooldown pra fazer missão. Eu não gosto, cara. Eu gosto, se eu quiser farmar o dia inteiro, fazer uma missão
tipo, seguidamente eu quero fazer. Então isso aqui meio que atrapalha umas horas, mas tudo bem. Então vamos esperar um pouco aí. Já deve ter passado uns 10 minutos desde que eu concluí a segunda missão. Vamos ver. Enquanto isso, eu tô aqui com o catálogo aberto. Vou comprar o binóculo, porque eu achei que eu já tinha comprado. E o binóculo, às vezes, aí pode ser interessante. Então, a gente compra o binóculo e ele já vai direto para a roda de itens, tá? Aqui no kit. Beleza. Dá para usar aqui dentro. Não dá para usar aqui dentro. Tudo bem. Agora vamos poder fazer a terceira missão. Não, não dá. Tô tentando bugar aqui para poder fazer a missão, mas não dá. Que chato, mano. Eu quero jogar. O jogo me prende. Eu vou liberar esse esconderijo de bandidos aqui para passar o tempo. Porque tá doido, irmão. Ter que ficar esperando para poder fazer missão é chato, viu? Ter que ficar esperando para fazer missão é chato, mano. É muito chato. Vou matar esses bandidos aqui. Esses bandidos aqui vale a pena pilhar, hein? Vale a pena pilhar porque geralmente eles dropam mapas do tesouro. Ai, ai, ai. Tô com aquela carta muito boa. Escolha de pistoleiro. A escolha de pistoleiro aumenta a precisão e o dano de 2 pistolas curtas ou 2 revólveres. Aliás, 2 armas curtas, né? Então, ou seja, 2 pistolas ou 2 revólveres. É esta carta aqui, caso alguém esteja se perguntando. Escolha de pistoleiro. Ao usar 2 armas de longo alcance, tá? Ignore completamente essa descrição. Já falei várias vezes sobre isso neste canal. Inclusive, já testei, comprovado aqui no canal que essa descrição está totalmente errada. O cara vê essa descrição aqui já vai querer passar longe dessa carta, porque não vai entender. Essa carta, o que acontece? Ela aumenta a precisão das suas pistolas ou revólveres, enquanto essa carta estiver equipada. E também o dano, tá? Então usou 2 pistolas ou 2 revólveres com essa carta equipada, você já fica com a precisão melhor e o dano também fica maior. Beleza? Vamos pilhar aqui e ver se a gente tem sorte de achar um mapa do tesouro. Ó, fivela com gancho de prata. 13 cents, 2 dinamite, olha que bom. Dinamite é bom. Só não achei aquele mapa do tesouro, né? Que pena. Ah, tem mais um inimigo aqui. Vai que é no último, né? Vai que é no último. Vamos ver. Não. Remédio, beleza. Vamos ver se agora dá pra gente fazer a missão, pô. Poxa vida, ó. Huckleberry da Califórnia é ingrediente pra moonshiner, se não me engano. Ingrediente pra bebida, Huckleberry. Aqui tem flor de baunilha também, já comentei no vídeo anterior. Flor de baunilha geralmente fica pendurada nessas árvores aqui. Nos pântanos. Aqui, ó, aqui tem uma. Flor de baunilha. Show de bola. Cabana de moonshine tá aqui do lado. Vamos ali. Tem uma flor de baunilha a mais? Não. Ah, tem uma aqui na frente. Quando você estiver dando bobeira, né, no modo livre, já vai catando esses ingredientes que você conhece. Ginseng, 1000 folhas, tabaco indiano, menta silvestre, orégano. Qual mais? Tem um monte, né, cara? Tem um monte. Cenoura pro cavalinho. Aquelas cenouras silvestres. Então, galera, não apareceu disponível ainda a terceira missão na calmaria e na ressaca para eu realizar. Tá bloqueado, provavelmente é um tempo de cooldown de 45 minutos, o que é muito tempo, exagerado na minha opinião, sabe? Eu acho muito exagerado esse tempo de cooldown. Tipo assim, cara, beleza, né? Bom, não sou eu o dono do jogo, não sou eu quem dito as regras, mas eu acho muito chato. Poderia ser uns 10, 15 minutos no máximo, já tava de bom tamanho. E aí o que acontece? Vou ter que encerrar o vídeo aqui, infelizmente. No próximo episódio, episódio número 19, a gente conclui aí todas as missões da história do Moonshine, beleza? Conto com o seu apoio mais uma vez.
Não deixe de comparecer na próxima sexta-feira, às 8h15 da noite. Eu tô indo nessa, muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!